Bom dia, boa tarde e boa noite. Meu nome é João Gabriel e esse é mais um vídeo do Na Minha Visão. Vocês já sabem que nos últimos anos o futebol brasileiro tem dominado a América do Sul, tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana. Os últimos 6 campeões da Libertadores foram times brasileiros: Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo, mais recentemente. Na Sul-Americana também, muitos times brasileiros conseguem chegar à final, nem sempre ganhar, como é o caso do Fortaleza e do Cruzeiro, ano passado, mas ainda assim também tem times brasileiros que conseguem chegar e ganhar, como é o caso do Atlético Paranaense em 2021. E você sabe o porquê que o futebol brasileiro tá tão diferente do futebol da América do Sul? Bom, nós temos algumas opções. Uma delas seriam as SAFs, que as SAFs do Brasil são muito melhores do que, por exemplo, a SAF do Estudiantes, da Argentina. O Estudiantes conseguiu contratar alguns jogadores legais com essa SAF, mas ainda assim nem se compara a uma SAF, por exemplo, do Atlético Mineiro, que trouxe o Diego Costa, Paulinho, Hulk, ou até mesmo o Vasco da Gama com a 777, que trouxe o Payet, Felipe Coutinho, o Grupo City, que comprou o Bahia recentemente. Vocês se lembram da época que Boca Juniors, River Plate, Atlético Nacional de Medellín, Peñarol, Nacional do Uruguai sempre botavam medo, e eu digo medo, nos adversários brasileiros. Tanto em Palmeiras, Flamengo, Corinthians, São Paulo, Fluminense, Grêmio, Inter, não importa quem era, esses times sempre eram temidos pelo futebol brasileiro. O Atlético Nacional de Medellín foi campeão da Libertadores em 2016, eliminando o São Paulo na semifinal. Outros times que nem sempre chegavam nas cabeças dos campeonatos, mas ainda assim eram fortes equipes, como por exemplo o Rosário Central, Colo-Colo, o próprio Jorge Wilstermann da Bolívia, que hoje em dia também não está aquelas coisas. E sinceramente, às vezes eu sinto falta dessa competitividade, porque o futebol brasileiro tem muito mais investimento e muito mais visibilidade do que os outros campeonatos. Para você ter uma ideia, só a Copa do Brasil gera 60 milhões de reais para o campeão. E atualmente, a Copa da Argentina gera 110 mil pesos. Por exemplo, um fato curioso: você sabia que o prêmio de Masterchef dá mais dinheiro do que o prêmio da campeonato da Liga Argentina? Enquanto o Masterchef dá 60 mil pesos na Argentina, o campeonato argentino dá 50 mil. Gente, isso é triste. Porque imagina, por exemplo, um River Plate com jogadores sensacionais. Tudo bem, conseguiu contratar o Montiel e o Acuña recentemente, que foram campeões com a Argentina em 2022. Só que o problema é que eles não têm elenco. Você pega desse ano mesmo, Palmeiras e River Plate. Sempre que o River Plate cansava e colocava outros jogadores, não tinha a mesma qualidade técnica do que aqueles que já estavam dentro de campo. O Palmeiras, por outro lado, tinha várias opções no banco de reserva. Rafael Veiga, Maurício, tinha o próprio Bruno Rodrigues, que voltou recentemente, ainda assim era um bom jogador. Tinha o Alan. O Palmeiras, o Flamengo, nós já sabemos que já são as duas equipes mais fortes do Brasil e muito provavelmente da América do Sul também. Só que isso está se tornando de uma maneira discrepante no resto da América do Sul. O Boca Juniors mal consegue se classificar para a Libertadores ultimamente. Para você ter uma ideia, é mais fácil o Mirassol ser campeão do campeonato chileno do que o Colo-Colo conseguir disputar alguma vaga para a Libertadores aqui. Para Libertadores. Nós queremos... Eu, como um bom ouvinte, um bom observador do futebol, eu adoro futebol. Tanto que aqui, ó, tô com a camisa do Emelec, time tradicionalíssimo do Equador. O Brasil disparou muito na frente dos seus adversários, seja do Uruguai, Bolívia, Argentina, Colômbia, Equador. O Brasil disparou muito. Às vezes tem um time aqui e ali estrangeiro que consegue chegar numa final, semifinal, como por exemplo a LDU chegou na semifinal esse ano, o próprio Racing que chegou na semifinal desse ano. Mas ainda assim o investimento não é o mesmo. O investimento brasileiro é muito mais forte e muito mais competitivo do que o investimento uruguaio, por exemplo. Você não vai conseguir observar algum time uruguaio conseguir bater de frente financeiramente com o time brasileiro.
Você pega, por exemplo, os dois maiores, Nacional e Peñarol, eles não conseguem bater de frente com, por exemplo, Bahia, que recentemente foi comprado pelo Grupo City, e o Grêmio, que também não está naquelas fases, mas ainda assim tem mais condições financeiras do que o Peñarol e o Nacional. A única coisa que eu queria realmente que voltasse um pouco dessa competitividade, para não ficar só brasileiro, 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 brasileiro. Mas e aí? Curtiu? Gostou? Tamo junto. Deixa o like. Abraço.